Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, sou jornalista, sou apresentador e estou começando agora mais um episódio do nosso videocast Sempre Cuidando. Esse é um videocast do Sempre Cuidando, programa de suporte ao paciente da Servier, para apoiar você que foi diagnosticada, que foi diagnosticado recentemente com alguma doença crônica, ou então você que quer começar a se prevenir. Como você já sabe, ao longo de todo esse ano, a gente recebe por aqui profissionais qualificados para compartilhar dados relevantes, informação de qualidade sobre doenças crônicas. O objetivo é te ajudar a melhorar cada vez mais o seu estilo de vida, consequentemente, a sua saúde. Além do programa completo aqui no YouTube, você também pode ouvir os nossos episódios no seu serviço de streaming de música preferido. E também pequenos vídeos, os chamados cortes nas redes sociais. É só buscar por Sempre Cuidando que você vai nos encontrar nesses canais também. Bom, vamos então ao tema do episódio de hoje. Segundo o Ministério da Saúde, o infarto agudo do miocárdio é a maior causa de mortes no Brasil. A gente se assusta só de pensar nisso, não é? Mas é um assunto muito sério. À medida que a gente entende que a média de a cada 5 a 7 casos ocorra uma morte, a gente se assusta mesmo. E pensando na prevenção, a gente vai falar sobre isso com o cardiologista Dr. Felipe Galego. Vamos entender mais sobre o infarto, vamos entender mais sobre a prevenção desse problema e a saúde do coração. Seja muito bem-vindo, doutor Galego, que alegria te receber aqui, tudo bem? Tudo bem, Fernando, obrigado, vai ser uma oportunidade bem bacana de nós discutirmos um tema tão importante. Sim, exatamente. Doutor, para a gente começar a entender esses números, né, números que são assustadores, uma doença que causa tantas mortes no país, vamos entender o que é o infarto em si. A gente fala muito sobre isso, mas talvez entenda menos do que normalmente a gente fala, né? Legal, Fernando, isso é uma coisa muito importante. Infarto é quando o coração deixa de receber sangue em uma área específica. Então a artéria que leva sangue ao coração, ela acaba tendo um entupimento e morrem algumas células. Então infarto é a morte de células do coração. E aí a gente vai ter um espectro amplo, vai depender de qual a artéria que foi comprometida, se esse infarto vai ser pequeno, vai ser grande e quais serão as consequências. Então, quando a gente fala de infarto, a gente pode falar também de níveis, dependendo do entupimento e da interrupção de fluxo de sangue para o coração. Exatamente. Depende do local. Dentre as artérias que irrigam o coração, se é um local pequenininho, morre poucas células, existe até, Fernando, bancos de dados que mostram que parte dos infartos o paciente nem percebe. Depois, quando ele vai ser analisado no futuro através de exames, fala, olha, você teve infarto em algum momento no passado. E ele nem percebeu. Pode ter tido um mal-estar qualquer, teve um desconforto, foi dormir, deixou para lá, isso não deu repercussão. Esse foi um infarto pequeno, isso ocorre. Mas se você pega locais mais importantes, artérias maiores, você vai ter infartos grandes, que pode dar uma complicação grande até a morte, que é a história da morte súbita, alguém que de repente morre e fala, morreu de infarto. A primeira manifestação pode ser a morte súbita. E é muito interessante, a gente já fez essa comparação aqui em outros episódios, falando, por exemplo, que o caminho do sangue no nosso corpo é como se fosse a estrada onde a gente anda nas grandes cidades. Quando essa estrada fica interrompida, tem um congestionamento, isso pode causar danos maiores ou menores. Quando o senhor falou que às vezes a gente tem um infarto e segue a vida, talvez porque foi numa estradinha pequena ali, o próprio coração entendeu ali um atalho, foi para um caminho vicinal ali e vida que segue? Exatamente isso. É como se fosse uma rua pequenininha que fosse levar a uma sequela pequenininha de um pequeno território. O paciente deve ter sentido alguma coisa, mas é algo que passou batido. Tantas vezes a gente tem um mal-estar, sente alguma coisa, toma um analgésico qualquer, deixa passar e só vai descobrir isso em exames posteriores. Esse é o paciente que tem sorte, que a manifestação é um infarto pequeno. Muitas vezes não é assim. E se fosse aqui no Rio, por exemplo, onde a gente está gravando, se interrompe a Avenida Brasil, dá um maior problema. Em São Paulo, a Marginal, aí a consequência é literalmente para a cidade inteira, ou seja, para o corpo inteiro, né, doutor? É exatamente isso. Os infartos grandes é aquele que pega uma área muito grande do coração.
pega uma área muito grande, o que vai levar ou que o paciente tenha arritmia, e a arritmia é o que leva o paciente a morrer fora do hospital, aquele que nem chega no hospital. Na hora que fecha a artéria, a gente tem, no coração, Fernando, a gente tem essa parte que você descreveu bem, que a gente fala como se fosse a parte hidráulica, a parte onde circula o sangue pelo coração. Tem a parte mecânica, que é o coração batendo a bomba, e a gente tem a parte elétrica, né? A gente tem impulsos elétricos para fazer o coração bater. Quando tem um infarto grande, a gente tem uma quebra desse sistema elétrico, que é o que se chama de arritmia. O coração para de bater ou bate de uma forma desordenada. Se o paciente está fora do hospital, isso vai ter como manifestação a morte súbita, uma parada cardiorrespiratória. Então isso é proporcional ao tamanho da área acometida. E quando a gente fala desse problema, a gente não fala de algo que aconteceu de uma hora para outra. A gente está falando de fatores de risco, a gente está falando de escolhas de vida, de hábitos que são mais ou menos saudáveis, né, doutor? É exatamente isso, né? Você descreveu bem, é a doença que mais mata no Brasil. Te diria mais, é a doença que mais mata no mundo. Se a gente fala a doença que mais mata no Brasil, pode falar, mas tem a ver com desenvolvimento, tem a ver com nível social. Não tem. Na imensa maioria dos lugares do mundo é a maior causa de morte. Por quê? Porque a população tem vivido mais e a dificuldade de se controlar o hábito, os hábitos e as doenças crônicas, que é o principal foco desse videocast, né? Então, as doenças crônicas, elas se somando e quanto mais tempo elas vão acontecendo, isso vai causando um entupimento. E esse entupimento, ele é lento. Sempre quando sai na mídia, que alguém famoso, alguém conhecido, morreu de uma hora para outra, fala, não tinha nada. Tinha, Fernando. Tinha, não sabia que tinha. Esse processo do entupimento da artéria, um entupimento lento e gradual, ele leva anos, décadas para acontecer. É um processo que, dependendo dos fatores de risco, pode começar na adolescência, pode começar quando você é adulto jovem. A última instabilidade, a última vez que essa placa cresce, entope a artéria, quer dizer, o entupimento final, o último carro que você falou da estrada, aquele tá passando devagarzinho, aí vem um e para tudo. Este é o que dá infarto, mas antes disso o trânsito já estava ficando lento, o processo já vinha. E são os fatores de risco que são muitos, que vão se somando, que tem a ver com o estilo de vida, que vem mudando, né? Se por um lado a gente tem mais informações, a gente sabe mais o que causa a doença, a gente sabe mais como tratar a doença, talvez não seja tão fácil as pessoas incorporarem o estilo de vida e segmento médico. Porque quando o copo entorna, a gente põe a culpa na última gota. Mas ela foi só, tadinha, a última gota que caiu dentro de muitas outras gotas que foram ali atrapalhando a saúde do coração. O coração, ele faz o possível, doutor. Quando acontece o infarto, ele já tentou de todas as formas continuar batendo? Ele resiste o que ele pode? O corpo humano tem essa prerrogativa, né? Ele vai lançando mão de mecanismos que compensam coisas ao longo do tempo. Então a gente está falando do infarto, mas em muitas doenças, quando tem a primeira manifestação de sintoma, essa doença já vem há algum tempo, porque o organismo vai lançando mecanismos como o coração. Então, uma artéria está ficando entupida, o coração muitas vezes consegue mandar sangue de outro local para lá. Então ele consegue fazer uma própria fonte secundária de sangue, mas nunca é igual à fonte original. Então ela pode sustentar essa situação até um ponto. E esse ponto, uma hora, é interrompido e aí não tem jeito, acontece o infarto. Tanto que dentro do segmento, se nós fôssemos pensar o que é ideal, o ideal é a gente não desenvolver nenhum tipo de doença. É que isso não vá acontecendo ao longo dos anos. Mas se isso for acontecendo ao longo dos anos e o médico descobrir, o paciente procurar o atendimento, ele pode interromper esse processo. Ele ainda não teve o infarto, que é a hora que morrem as células. E ele consegue, a partir de um tratamento, bloquear aquele processo, às vezes reverter parcialmente esse processo, para nunca chegar a ter uma sequela maior, que é o infarto, é ter a morte ou ficar com o coração fraco. E quando a gente fala ali naquele pronto atendimento, fala-se muito da massagem cardíaca, é a tentativa de colocar de novo o coração em ordem, por isso ela é tão importante, né, doutor? É verdade, é na hora que a gente tem a complicação mais grave, que aquele infarto foi tão significativo, gerou uma arritmia, o coração parou de bater. Então se começa a massagem cardíaca, se começa as compressões torácicas e tem o choque, a desfibrilação que se dá com o aparelho para restaurar o ritmo do coração. E aí voltando ao ritmo, ele só
deixou de estar parado. Agora tem que restabelecer o fluxo, tem que desentupir o caminho. E o desfibrilador também, a mesma função, né? Agora, quando a gente fala de infarto, existe também uma ideia já pré-concebida de uma dor muito forte no coração. E se a gente considera que existem níveis diferentes de infarto, existem níveis de dores também diferentes? Existem sintomas diferentes. E uma coisa bastante curiosa, as pessoas vão criando situações, né? Então o paciente fala, coração não dói. Não, coração dói, não dói. Dói, mas é que isso é variável. De uma forma interessante, a maior parte dos pacientes não fala que tem dor no peito. Ele fala que tem um desconforto. O paciente usa essa palavra, desconforto. É um aperto no peito. Às vezes um médico pode chegar, um médico mais novo, perguntar, você teve dor no peito? Não, não tive dor. Eu tive um desconforto. Foi intenso. Fala de 0 a 10, qual é a nota? É 10, mas ele não descreve como dor. Então não é necessariamente uma dor aguda. É um desconforto, um aperto no peito. O mais clássico é um aperto, um desconforto no peito, que habitualmente vai para o braço esquerdo, pode ir para os dois braços, pode ir para as costas, pode ir para a mandíbula, mas tem pessoas que têm um mal-estar, uma falta de ar, tem uma sudorese. Existem outros sintomas que a gente fala que equivalem a uma dor torácica. Em outras palavras, para alguém que precisa procurar um atendimento, um desconforto na região do tórax, você precisa ser avaliado. Pode ser outras coisas? Pode, mas pode ser infarto. A gente não pode ficar esperando uma dor aguda, como falar isso é infarto, e se for algo mais leve, achar que não. Embora o Milton Nascimento cante, né, que amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito, o coração tá no centro do peito. Isso também, por isso você está dizendo, a dor no peito, né? A gente não sente do lado esquerdo, né? É isso mesmo. A dor ela não é localizada do lado esquerdo. O coração ele fica centralizado, virado para a esquerda. Então é um pouco para a esquerda, mas habitualmente tem um sinal que foi descrito há muito tempo, onde o paciente põe a mão no centro do peito, tem aquele desconforto aqui. Não é algo bem localizado à esquerda, é mais centralizado levemente à esquerda, difícil de definir. Muitas vezes ele é difuso, muitas vezes ele é na boca do estômago, que nós chamamos de região epigástrica. Então, desconforto acima do umbigo, de uma forma mais simplista, acima do umbigo a gente tem que pensar em coração. É igual água, em cima do umbigo já Exatamente, é perigo. já né? é perigo. Mas o senhor está falando algo muito ligado a outros problemas que médicos, colegas do senhor de outras especialidades sempre falam. Por exemplo, refluxo, a própria gastrite, ar preso, essa sensação de essa barriga pesada, tudo muito ligado ao nosso sistema digestório, mas são pontos de atenção, porque eles podem se confundir, esses sintomas? Podem se confundir. É melhor a gente tratar como mais grave ou investigar o mais grave e uma vez descartado que seja coração, fala vai investigar o estômago, do que o contrário. Há pessoas que vêm com angina, vêm com dor no peito antes do infarto, aos esforços, e vai procurar um gastro e vai investigar o estômago e nesse meio tempo acaba tendo infarto. Então é importante descartar o que é mais grave. Descartou que é o coração, que seja o coração, vai ver o sistema digestório, que é importante, mas não vai levar um risco imediato. Muitos cardiologistas, também colegas do senhor, doutor, falam sobre a sensação de uma pata de elefante esmagando o peito. É bastante característico isso, né? Seria talvez a definição mais clássica de um sinal de alerta importante? Esse é o mais clássico, o aperto, a pressão no peito, o desconforto é o mais clássico. Mas para que a pessoa sozinha tome essa decisão de falar, eu acho que isso é ou acho que isso não é importante num desconforto nesta região torácica ser avaliado por um médico. Porque o médico ele vai, primeiro, ele vai ver qual a probabilidade dessa pessoa ter doença. Isso é importante, que a gente precisa falar dos fatores de risco. Então, se alguém que não tem fatores de risco, você vai falar, olha, é improvável que você tenha um problema no coração, afinal você não tem nenhum problema de saúde. Ou vai achar que é mais provável e vai lançar mãos, um exame de sangue, um eletrocardiograma, além da história. A história é importante, conversar com do sintoma é importante, mas é impreciso para a gente dizer é infarto ou não é infarto. Então, precisa de uma avaliação médica. E o senhor falou, né? Fatores de risco. Vamos falar sobre eles. Os famosos fatores de risco, né? É uma lista que não é tão curtinha, né, doutor?
é a lista das doenças crônicas, né? Então, a gente fala dos fatores que são clássicos, conhecidos, sem falar de exceção. Então, nós temos pressão alta, a hipertensão arterial, que é muito prevalente e é um dos fatores principais. Diabetes mellitus, outro fator. Terceiro, colesterol. Quarto, esse é o único que é 100% prevenível, tabagismo. E a gente ainda tem uma população que fuma. O Brasil está até à frente dos países da Europa, com uma população menor tabagista, mas o tabagismo é um fator importante. Obesidade, sedentarismo. Então esses 6 são fatores que são modificáveis. A gente tem 2 fatores não modificáveis, que é histórico familiar, genética. Então quem já tem um histórico de parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmãos que tiveram infarto, essa pessoa tem um risco maior, isso não há como a gente modificar, e a idade. Cada ano que passa, o risco aumenta um pouquinho. Agora, tirando esses 2, os outros a gente pode controlar e precisa controlar. Daí a importância de se falar do controle das doenças crônicas, porque mais de 90% dos infartos, Fernando, mais de 90% tem associação com pelo menos a maior parte das vezes, mais de um fator de risco. Infartos de quem não tinha nada no coração é menos de 10% dos casos. São outras situações que acho que não vem ao caso porque são exceções. O importante é dizer, o infarto ele não vem sem uma causa prévia. E mais de 90% está associado com as doenças crônicas. E curioso, quando o senhor foi enumerando as situações aí de risco, né? As 3 primeiras, o senhor falou da hipertensão, o senhor falou de diabetes e falou de colesterol. 3 problemas que, não exatamente nessa ordem, causam muitas comorbidades e tem pouquíssimos ou nenhum sintoma. Então é difícil, né? Parece que o número de diabéticos, de pessoas que têm diabetes e não sabe que tem, é maior até do que os próprios que sabem, né, doutor? O mesmo acontece com pressão alta, com uma taxa alta de colesterol. É um desafio para médicos como o senhor, né? Que são cuidadosos, atenciosos com essa questão. Essa é a palavra correta, né? É um desafio. É um desafio a gente convencer o paciente dele se tratar de algo que ele não sente. Porque quando é algo que alivia sintoma, o paciente se automedica, ele vai na farmácia, ele usa substâncias que aliviam aquele sintoma específico. Quem quer ficar com azia? Quem quer ficar com gastrite, doendo, refluxo? Vai lá e toma um remédio. Toma até mais do que deve, né, doutor? Exatamente. Agora, a pressão alta que ele não sente, e Fernando, a relação de sintoma com pressão, ela é baixa. O paciente pode ter 20, 22 de pressão e não está sentindo nada. Essa correlação ela não é clara. O mal-estar ele é mais comum quando a pressão dá baixa. Pressão baixa dá um mal-estar, dá uma fraqueza, dá uma sonolência. Aí a pessoa sente pressão alta, não sente. Então a gente esperar ter uma dor de cabeça, uma dor na nuca para fazer o diagnóstico de pressão alta é um equívoco. A pressão alta não se sente. A mesma coisa o diabetes numa grande fase. O diabetes vai dar sintoma muito tardio quando já tem complicações. E o colesterol, então, esse não dá sintoma nunca. Você pode nascer, o colesterol tem uma componente genética que é muito importante. Então pode ter já geneticamente o colesterol alto. Então, desde os 18, vamos considerar já de adulto, desde os 18 tem o colesterol alto, e se ele não fizer exame, ele só vai descobrir depois de uma complicação. Muitas vezes eu pego na unidade de infarto, um paciente que chega com infarto, tem algum histórico? Não, não tem histórico nenhum. E a gente dosa o colesterol, ele está altíssimo. E a conta que eu faço, olha, você tem 50 anos, então faz 32 anos que você tem colesterol alto, porque é genético. Não é porque ele comeu nos últimos tempos, é genético. E se você não mede, você não consegue saber, né? Tudo que se mede se melhora. Eu tenho esse pensamento. Então a gente precisa saber qual é o nosso nível de colesterol, qual é o nosso nível de pressão, qual é o nosso nível de glicemia. E para quem tem doença crônica, até monitorar, você ter um acompanhamento, você ter uma evolução disso, você ter alguma forma que você consiga acompanhar essa evolução. Porque se for esperar sintomas, você só vai ter no momento mais tardio. Eu acho que a frase de ouro do episódio de hoje é essa. Tudo que se mede, se melhora. Isso é fantástico, porque é o fator preponderante do paciente como protagonista do seu cuidado. A gente fala sobre isso, o programa de cuidado e suporte ao paciente CRVE. É um programa que convida o paciente a ser protagonista da administração da saúde dele. O médico é importante, mas sem a participação do paciente, não dá para caminhar, né, doutor?
É fundamental, até porque o nosso sistema de saúde não são muitos os pacientes, não é uma parcela muito grande, que consegue fazer um segmento exclusivo com o médico. Às vezes você está dentro de um grupo, está dentro de um sistema de saúde, público ou privado, onde não é o mesmo médico que te atende toda vez. Então, o paciente, isso é uma coisa que o brasileiro, eu sinto alguma dificuldade, ele delega os cuidados da própria saúde ao médico. E eu converso com meus pacientes dizendo que assim, é uma parceria, eu oriento. Agora, se ele vai fazer ou não, o estilo de vida, a medicação, e quando eu falo, repita os exames daqui a 3 meses, e ele volta depois de 3, 4 anos. Semana passada voltou um paciente que tinha vindo a última vez há 7 anos. Então, ele realmente precisa assumir o protagonismo, a gente dá as orientações, técnicas, práticas, mas ele precisa se acompanhar, Sim, né? sim. Não adianta, eu peso meu paciente em toda consulta, mas ele não pode se pesar só na consulta, ele tem que se pesar com uma frequência maior, né? Ninguém ganha 10 quilos, a gente vai ganhando de 1 em 1, né? Então voltou 10 quilos mais pesado, mas foi ganhando de 1 em 1. Tudo que se mede se melhora. Tudo que se mede se melhora. Não precisa ter medo nem de balança, nem de exame de sangue. Enfim, eu gosto muito desses chamados skill games, né? Relógios que te ajudam a controlar. Por exemplo, hoje, doutor, né? A gente está gravando aqui no final da manhã, temos já 6 mil passos. O objetivo é dar 15 mil passos por dia. Esses aplicativos são muito legais. Eu queria aproveitar até para falar do nosso querido Elf também, que é um desafio para a sua saúde. Você faz a inscrição gratuita no aplicativo, pode controlar diversos aplicativos e ver como é que anda a sua saúde. É uma forma também de ser protagonista nesse processo, né, doutor? É uma forma importante, porque a gente percebe entre uma consulta e outra, isso acontece muito com o ser humano, ele vai esquecendo o que aconteceu. Vamos dizer, alguém que passa bem regularmente, ele veio da última vez há 3 meses. Aí você pergunta, e como vem a sua pressão nos últimos tempos? Se ele não tem isso registrado, ele vai responder de uma forma que talvez ele esteja equivocado, talvez ele esteja se enganando, talvez ele... Não, tá boa, tá controlada, mas quanto? Deixa eu ver um registro, como é que tá? Porque essa questão da pressão entre uma consulta e outra, só ele pode fazer. O exame de colesterol, ainda se ele me trouxer, eu vou ter todos na minha planilha, no meu computador. Mas a pressão, o peso, a oscilação do peso, sintomas, se é um paciente que tem dor no peito, que tem angina, isso acontece, você está controlando, aí vem o paciente, você teve dores? Ah, muito pouco, mas quanto? Ele não sabe quantificar, porque a nossa memória esquece mesmo, né? A gente tem um volume de informações muito grande, então você ter uma forma de registro é fundamental para o autocuidado, como você disse muito bem, para o paciente assumir o protagonismo, porque ele, quanto mais informações ele me traz na consulta, Fernando, mais eu posso ajudá-lo. Às vezes eu não faço uma alteração porque eu entendo que está tudo bem. Ele vem, não manifesta uma queixa, ele não tem um registro, ele esqueceu que no passado ele teve alguma coisa, e aí a gente mantém a conduta. Isso acontece no mundo tecnológico e acessível que a gente vive hoje. Às vezes o paciente vem e ele dá uma informação na consulta e depois, mais tarde ou no dia seguinte, ele manda o WhatsApp. Ah, não, eu me lembrei disso, eu me lembrei daquilo. Então, eu acho que é muito importante você conseguir ter um automonitoramento. Sim, então o Elf, ele está disponível, né, nos aplicativos dos celulares, é gratuito e tem uma série de indicações para você assumir esse autocuidado. A gente tem aqui essa prerrogativa de informação útil sobre saúde e qualidade de vida. E tinha uma pergunta que eu ia fazer um pouco atrás, quando a gente estava falando do infarto, que é uma curiosidade muito grande que eu tenho. Uma pessoa sozinha, entendendo que está tendo um infarto, tem algo que ela pode fazer, além de procurar ajuda, se ela conseguir? Tem algumas atitudes recomendadas, doutor, do ponto de vista médico e de autocuidado? A recomendação principal é ir rapidamente a um pronto atendimento. A gente não tem como passar nenhuma orientação genérica. Eu acho que o principal é reconhecer que o sintoma está estranho, está diferente, e é melhor você gastar um tempo, entre aspas, perder um tempo indo a um serviço de atendimento e sendo dispensado, ficando um tempo lá com alguns exames e falar você não teve o infarto, do que aguardar. Porque não há uma medida que você possa interromper. Se aquele processo ele for interrompido, é porque ele seria naturalmente.
Só que na hora que começa, você não sabe. Então, assim, começou um desconforto, começou algo. Se é alguém que não sabe ter doença, ela já vai estranhar. Se é alguém que sabe, que já tem angina, ela já conhece o seu padrão da angina. Angina, quando a gente diz, é a dor no peito, o desconforto no tempo de quem tem a circulação, né, coronariana, a circulação, o fluxo do sangue no coração prejudicado. Ele vai conhecer e falar, mudou o padrão. Então, o mais importante é ir para o serviço mais próximo. Isso é importante. Falar em cidades grandes, por exemplo, às vezes falar, eu gostaria de ir em determinado serviço, mas eu vou pegar trânsito, tem muito tempo. Tempo, tem uma expressão na medicina que se usa que tempo é músculo. Então, se o músculo está morrendo, quanto mais tempo você perde, mais músculo você vai perder do coração. E os pronto-socorros, vias de regra, eles são preparados, essa é uma queixa muito importante. Chega alguém com desconforto, vai ser avaliado pelo médico, vai fazer um eletro rapidamente, porque a gente sabe que em qualquer lugar onde estiver, independente de qual vai ser o tratamento feito, ele tem que ser começado o quanto antes. E o tempo é tão importante que os neurologistas também tomam emprestado essa frase, eles falam que tempo é cérebro, e é real também, né, doutor? Porque quando a gente fala de AVC, aí a gente está falando de perdas significativas neurais, né, também, né? É real, eu acho que eles roubaram do cardiologista. Será? Mas a verdade é que é o seguinte, nenhum órgão ele pode ficar sem o sangue, né? Quando diminui o sangue, a sequela é maior. Em termos de tempo, aí eu preciso ser sincero, o coração aguenta 20 minutos sem sangue, o cérebro aguenta 4 minutos. Então, o tempo sem sangue, ele é fundamental. A diferença é que para você reconhecer um AVC, você tem, a gente chama de janela, você tem um tempo de tratamento para fazer uma medicação para o AVC e um tempo de tratamento para fazer a medicação do infarto. Porque se o paciente chega depois de 2 dias, falando, olha, há 2 dias atrás tive uma dor muito forte no peito e desde então eu vi esse tiro e a gente faz o eletro e fala, mas seu infarto foi há 2 dias. Agora nós vamos tratar as complicações. Agora você não consegue mais restabelecer aquele fluxo, ou se você restabelecer, aquelas células já morreram. E uma célula que morre, ela não se recupera. Isso vale para o coração, isso vale para o cérebro. A gente pode tentar caminhos para compensar, mas a célula morta, a expressão está falando, morreu. Ela não tem como viver. Então, ao sintoma, e aí vale a questão do AVC, né, que está dentro do rol de doenças cardiovasculares, percebeu uma alteração de sensibilidade, uma alteração de força, também precisa correr a um pronto-socorro. O tempo é fundamental. O tempo é vida, vamos dizer assim, o tempo é célula, se for do infarto, célula, coração. essa é boa. Essa abarca tanto os neurologistas quanto os cardiologistas. Tempo é célula, essa foi ótima. O senhor está muito bom com as frases hoje, doutor. Poxa vida. Tá muito bom. Doutor, quando a gente fala de dor, é importante lembrar também da angina. E aí, essa comparação da angina com o infarto. Quando você me perguntou anteriormente do que era o infarto, né, eu falei, o infarto é quando morre a célula. Quer dizer, o infarto é quando vem habitualmente esse desconforto, e o que a gente falou do desconforto, da pata de elefante, é o que a gente chama tecnicamente como angina. Então é um desconforto, uma opressão chamada angina que indica está faltando sangue. Mas isso pode acontecer de uma forma crônica. Aquele entupimento, aquele congestionamento, ele já está crônico, não está parando o fluxo. Só que na hora que precisa de um esforço a mais, dá angina. Se precisasse aumentar a velocidade daquela via, não dá para aumentar. Então tem a angina. Na angina vem o desconforto. E aí o paciente parando o que ele está fazendo, porque a maioria das vezes ela não vem ao repouso, ela vem na hora que precisa de um mais sangue, precisa de uma energia a mais. O paciente para o que ele está fazendo e aquele sintoma diminui. Lógico que existem medicamentos que ajudam com que o coração não seja tão exigido, mesmo numa situação de estresse. Então o paciente pode ter um entupimento crônico, esse entupimento não é 100%, ele é um entupimento importante, mas não é 100%, o sangue está passando. Mas se ele vai fazer uma atividade maior, uma atividade esportiva, subir escada, ele pode ter esse desconforto. Mas se ele já foi avaliado pelo médico e não há indicação de se desentupir ou não há por que desentupir, então através de medicamentos e também atividade física vai treinando o coração para diminuir a angina. Então a angina é esse desconforto no peito. E o infarto é essa angina que na hora que tem um entupimento agudo, ela não para. Esse sintoma não vai parar. Só vai parar na hora que desentupir a artéria. Na hora que ou jogar um medicamento para desentupir ou colocar um catéter para desentupir. Então a angina é o desconforto no peito.
Um infarto é a morte da célula que habitualmente vem acompanhado com angina. Tem os outros sintomas que a gente falou, mas habitualmente vem acompanhado da angina. Agora, quem está assistindo a gente aqui, impactado, nosso telespectador, nosso internauta, nossa internauta aqui, pensa, nossa, eu estou realmente querendo mudar de estilo de vida, eu vou começar a fazer ginástica amanhã, vou entrar na academia. Quais são os cuidados, doutor? Existe uma corrente dos cardiologistas que defende assim, um rigor maior até no início de uma frequência para as academias. As academias acham que esse atestado médico não é tão necessário. Qual a opinião do senhor com relação a isso? Já que muitas pessoas podem, a partir de agora, depois de assistir esse episódio, decidir começar a fazer atividade física. Eu acho que a gente precisa, é um termo que tem se usado muito na medicina, é individualizar, cada pessoa tem as suas características. Mas de uma forma geral, se a pessoa ela não tem sintoma, ela pode começar hoje, né? Não amanhã. Hoje. Ela pode começar hoje. O que você não pode começar nunca na vida é uma intensidade maior, qualquer coisa, né? Então, qual é o exercício básico que você não precisa de nenhum recurso? Caminhada. Para quem está saindo do sedentarismo, se começa a caminhar e está começando, então vai caminhar passos leves, não vai acelerar e não vai fazer grandes distâncias. Existe a meta. A meta preconizada por todas as sociedades, mas encabeçada pela Organização Mundial de Saúde, é que se faça, no mínimo, não é o máximo, no mínimo 150 minutos de atividade aeróbia por semana. O aeróbia depende de cada um. Se a pessoa está sedentária, está obesa, é idosa, tem problema de articulação, uma caminhada leve, para ela, pode valer tanto quanto uma corrida para alguém que fisicamente é melhor. Cada um vai trabalhar o seu coração na intensidade que o seu corpo permite. Então, buscar esse, de uma forma simples, 5 vezes por semana, de 30 minutos. Algo aeróbio. É o mais fácil, que não requer nenhuma estrutura, caminhada. Pode ser caminhada ao ar livre, pode ser esteira, pode ser natação, pode ser... O que não dá é para você, ninguém pode começar a correr sem ter feito um período de caminhada. A mesma coisa vai fazer na piscina, vai começar atividades leves. Então, dentro da dificuldade do que é o sistema de saúde, a gente esperar uma avaliação para você propor uma atividade, isso é quando você vai fazer uma atividade mais intensa. Começar leve, tem que começar já. Mas como a gente está falando que dentro da avaliação médica, você precisa medir a pressão, ter o colesterol, ter medida a glicemia. Então, uma avaliação médica, sem dúvida, vai ser muito importante para você ver todos os fatores de risco e ter essa orientação. Agora, atividade física é fundamental. Atividade física, uma alimentação equilibrada, onde é preferência, vou falar outra que você vai gostar agora, hein? Preferência para tudo que se descasca e não que se desembala, certo? Tudo que se descasca, então frutas, verduras, legumes, ok. O que você tem que desembalar já é industrializado. Descascar já... mais e desembalar menos. Exatamente. Exatamente. Interessante então, essa. Essa é uma dica de alimentação que ela parece genérica, mas no dia a dia vai fazer toda a diferença. E com isso você vai ter a terceira coisa, que é o peso. O peso vai diminuir. Se você melhorar a alimentação e fizer atividade física, você vai ter uma melhora no peso. Então essas são medidas que acho que todo mundo, veja, que não está com sintoma, pode começar agora. Se é uma pessoa que tem sentido dor no peito, que tem sentido muita falta de ar, então esse não pode começar nada antes de uma avaliação médica. Sim. E com relação ao famoso atleta de fim de semana, aquele peladeiro ali, enfim, a prática esportiva no final de semana, por si só, já não é uma prática regular, entre aspas? Era uma prática regular dentro da irregularidade, né? O nosso organismo ele não consegue compensar. Eu costumo dizer o seguinte, Fernando, a gente se alimenta todos os dias, a gente dorme todos os dias, a gente não consegue ficar 5 dias sem comer para comer só no sábado e no domingo. Então, o nosso organismo não entende que você não fez atividade física 5 dias e vai fazer esses 150 minutos, vai fazer 1h30, 2 horas no sábado, 2 horas no domingo. Ele não entende. Além dele não entender, você acumular, você está fazendo um esforço muito intenso. O corpo não está condicionado. Então, essas atividades, e em geral elas são mais intensas, porque elas são competitivas. Porque o futebol ele vai ser mais intenso que a caminhada. A caminhada é você com você mesmo. O futebol ou qualquer outra atividade dessa
competitiva, ela vai ser muito mais intensa. Então, não só não compensa, como ela acaba sendo um risco, porque é um coração que não está preparado, não está condicionado, e aí, naquele momento, você vai buscar a superação. Por causa do lazer, porque tem uma competitividade, e possivelmente você vai estar num dia mais quente, você vai estar mais desidratado. Então, o atleta de final de semana é um risco. Ele pode fazer isso no final de semana, se durante a semana ele mantiver a rotina de fazer o seu treino aeróbio. Ele está se condicionando e preparando o coração. E aí sim, se você pode fazer um exame, um teste de esteira, é muito importante. Porque um teste de esteira, nesses exames, a gente faz um teste tão intenso que quando um exame é normal, é improvável que ele vá ter algo mesmo numa atividade competitiva. Porque se busca, todo mundo que já fez um teste de esteira sabe, se busca o máximo. Na hora que você não aguenta mais, fala, vai mais um minutinho. Então, quando esse exame é normal, isso dá segurança que você vai ter um dia a dia normal, sem esse risco iminente. E também é muito importante dizer que esse teste pode também indicar outros problemas, até mesmo a hipertensão, por exemplo, ele é bom para diagnóstico também, né, doutor? Para diagnóstico. A gente vê capacidade física, a gente vê pressão, vê arritmia, vê sintomas, então é um exame em tese simples, é um exame básico dentro da cardiologia, onde a gente consegue avaliar várias coisas. Às vezes o paciente fala, mas eu não vou nem conseguir fazer esse exame de esteira porque eu não tenho feito nada. Não faz mal. Ele vai dizer isso, ele vai dizer, olha, você fez muito pouco porque você não está condicionado. Mas a sua pressão se comportou bem, você não teve arritmia. A gente consegue no exame dizer se é uma doença ou se é uma falta de condicionamento. 150 minutos por semana. Se você achou muito, imagina ficar 150 minutos no celular por semana. Aí fica pouco, né, doutor? E mesmo assim o Brasil é um dos campeões mundiais de inatividade física. A gente, de uma forma geral, não consegue fazer esses 150 minutos, que são excelentes para a saúde do nosso coração. É mais uma dica de ouro do episódio de hoje. É fantástica essa informação de algo que a gente pode fazer por nós mesmos, né, doutor? É verdade. Isso é tudo que a gente está conversando, Fernando. A gente fala para quem está acompanhando a gente de uma forma mais simples, mas é tudo com pesquisa clínica. Quando se compara a população que faz 150 minutos de atividade, ela vai viver mais do que aquela que não faz atividade. E o ano passado, em 2022, a Organização Mundial de Saúde, ela complementou essa informação dizendo que 300 é melhor que 150, ou seja, quem faz 300 minutos por semana vive ainda mais do que quem faz 150, que a diferença de quem não faz nada para quem faz 150 é uma diferença brutal. Mas se a pessoa falar, mas eu quero fazer 1 hora por dia, fazer 300 minutos, pode? É ainda melhor quer dizer, ela vai viver mais, ela vai ter menos doença cardiovascular. Então a gente tem que atingir os 150 pensando assim, estou fazendo o mínimo. Não estou cumprindo, estou sobrando. Sim. É o mínimo, mas é um mínimo muito bom. Exatamente. Bom, a gente está falando aqui que estar atento à saúde é muito importante, porque, de uma forma geral, essa é uma informação relevante também. A gente vai viver cada vez mais, só que a gente precisa viver mais e também precisa viver melhor. Então, eu acho que, chegando aqui nessa reta final, eu queria, doutor, que o senhor desse uma dica, alguma palavra, o recado aí, já que o programa foi cheio de frases muito legais, queria que o senhor desse aí o fechamento desse nosso episódio, que está cheio de insights bacanas, cheio de convites legais para que você seja protagonista desse processo. Vamos lá, doutor. Fernando, o óbvio precisa ser dito, então o que eu vou falar não é uma novidade. A gente precisa ter uma alimentação equilibrada, que é descascar mais e desembalar menos. Então, frutas, verduras, legumes, evitar o açúcar, a gordura, carnes vermelhas, frituras, isso é uma alimentação mais equilibrada. A atividade física que a gente acabou de falar, 150 minutos por semana no mínimo. Com esses dois, a gente vai ter um terceiro que o peso vai melhorar. Qualquer um no estágio que estiver, se aderir a essas mudanças, vai ter uma queda de peso, que é uma outra questão muito importante. Algo que a gente não pode deixar de falar, cigarro zero, sabe? Não existe fumar pouco, não há nível seguro para cigarro. Cigarro zero.
E uma avaliação médica, onde mesmo fazendo tudo isso, a gente precisa saber como que está o colesterol, como é que está a pressão, como é que está o açúcar, o diabetes. Então, não são exames sofisticados, exames básicos para uma primeira avaliação, para daí se passar para avaliações subsequentes quando forem necessárias. A doença cardiovascular, ela não vem de graça, ela está associada aos fatores de risco em mais de 90%. E desses fatores de risco a gente não controla genética e idade. Todos os outros, eles são preveníveis em algum grau. Se a gente não consegue zerar como cigarro, e ninguém pode não ter culpa de ter colesterol alto, mas você consegue controlar. Então a gente não pode ter medo de descobrir. Tem pessoas que dizem, eu não vou ao médico porque se não eu descubro. Quem procura acha, mas só acha em quem encontra, né? E você descobrir isso na fase final, na hora que tem um infarto, na hora que tem um AVC, é muito mais penoso. Isso aí, tudo que se mede se melhora. Essa é uma informação muito preciosa. Quero muito agradecer sua companhia novamente aqui com a gente. O pedido para você compartilhar com amigos, com familiares, com pessoas que você sabe que vão aproveitar as informações desse episódio de hoje, que teve muita coisa muito interessante, relevante. Pedido também para você dar aquele famoso like se você gostou. Não deixar de acompanhar a gente pelo nosso Instagram, é o arroba sempre cuidando Servier. Arroba sempre cuidando Servier. Lá você encontra sempre conteúdos diários para te ajudar a lidar com a hipertensão, diabetes, angina. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado, doutor. Boa sorte para o coração corintiano, porque o coração corintiano sofre muito também, né? Esse é um fator de risco também, mas eu não pude falar aqui. Esse não é evitável, esse eu não consigo evitar. Tá bom, doutor. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal. Saúde.